E aí galera, tudo bem? Vamos pro nosso primeiro pós-jogo de quarta-feira do nosso canal. Eu consegui acompanhar dois jogos, na verdade um jogo e meio, porque eu assisti só o segundo tempo do jogo do Inter. E já estava nos 15 minutos quando eu consegui acompanhar. É, e assisti o jogo do Corinthians e do Atlético Paranaense. Por conta também da vaga da Libertadores e do título, que é o que está tomando a frente nesse momento, né, do Brasileirão. Estamos chegando ao final do nosso brasileiro, né, de 2020-2021 e foi uma rodada bem interessante. Vamos começar analisando o jogo do Inter, porque é o que é um dos postulantes ao título, né? Como eu disse ontem, para vocês verem, né, como que é o futebol, né? Como que o futebol é dinâmico, como que as coisas mudam. Ontem eu disse que um dos grandes favoritos ao título e o grande favorito era o Inter porque tinha uma rodada fácil contra o Sport, aonde o Flamengo deixou mais fácil ainda por ter empatado com o Bragantino. Então assim, era muito fácil do Inter ter conseguido é, atingir 4 pontos de diferença para o Flamengo. Então, para mim, o grande postulante ao título até aquele momento, que era ontem, era o Inter. Só que aí vem o jogo de hoje, onde o Inter perde para o Sport. Infelizmente, eu não acompanhei o primeiro tempo, teve muita reclamação, não sei dizer se as reclamações elas convêm realmente, se elas estão certas ou erradas. Eu vi os melhores momentos. É, Na minha opinião, não era lance para cartão vermelho para o Wendel. Por quê? Porque ainda tinha um lomba, tinha a cobertura, o cara não estava de frente pro gol. Então, para mim, não era um lance claro de gol, era um lance claro de gol, mas para mim não é lance para vermelho. Um amarelo estava de bom tamanho. E isso muda todo o contexto do jogo. Se o Wendel não é expulso naquele momento, talvez o Inter teria ganhado fácil do Sport. Então, para mim, o Inter foi prejudicado. Mas quem não foi prejudicado nesse Campeonato Brasileiro, então é muito difícil tomar partido. Só que isso deixa o campeonato aberto. A derrota do Inter hoje deixou o campeonato muito aberto. Por quê? Porque só está 2 pontos. Na próxima rodada, vamos supor que os dois ganhem. Vai continuar 2 pontos. E aí é o confronto direto. É Inter e Flamengo. Quem ganhar é o grande postulante ao título. E se você colocar no papel, o time do Flamengo é melhor que o do Inter. Tem mais jogadores decisivos. Então, assim, isso muda totalmente o Campeonato Brasileiro. Totalmente. Não que eu tenha mudado a minha opinião. Para mim, ainda o Inter vai ser campeão brasileiro. Só que isso muda a análise de ontem. Por quê? Por que eu ainda acho que o Inter vai ser campeão brasileiro? Porque o Inter, para mim, ele oscila menos e ele tem uma defesa melhor que a do Flamengo. Mas isso quer dizer alguma coisa no confronto direto? Bem pouco, né? Bem pouco. Um time é superior na defesa, outro time é superior no ataque. Porque o ataque do Flamengo é muito melhor que o do Inter. Então o confronto direto provavelmente é quem vai decidir o brasileiro. É claro, né? Vamos para análise depois do jogo do Corinthians. O que também deixa uma pulga atrás da orelha. Só para concluir o jogo do Inter, a parte que eu assisti, primeira coisa, para mim, o Abel Ferreira foi muito mal na substituição na hora que ele tira o Patrick.
Na hora que ele tira o Patrick, o Inter estava melhor no jogo. E quem estava tomando a frente, tomando a iniciativa, era o Patrick. E aí, na hora que ele tira o Patrick, o time ele perde mobilidade e ofensividade. Ele tira o Patrick e ele coloca o, se eu não me engano, é o Pego, e coloca mais um para dar velocidade. Só que isso não acontece. Eu, no lugar dele, eu teria tirado o rapaz lá, o Yuri Alberto. Eu teria tirado o Yuri. Por quê? Porque antes disso ele teve que colocar o Abel, por conta de que o menino lá, o Vidal, ele não tinha mais condição de jogo. Então ele teve que tirar o Vidal e aí ele colocou o Abel para aumentar a estatura do Inter, aumentar a ofensividade, o que também não aconteceu. Então, para mim, o Abel foi muito mal nas substituições. Com o Abel eu até entendi, mas no momento em que ele tira o Patrick, ele basicamente deixou o Inter fácil de ser marcado e muito estático. Muito estático. O Yuri junto com o Abel não funcionou. Ele partiu pro chuveirinho, o que não foi bom pro Inter. O Inter poderia, se talvez tivesse Patrick e Abel e não sei quem mais, talvez poderia ter conseguido chegar ao gol, o que daria mais um ponto pro Inter de vantagem. Então assim, o Abelão errou, na minha opinião. Tanto é que isso fica escancarado em um dos últimos lances do jogo, onde sobra, num escanteio, cobrança de escanteio, sobra a bola pro Yuri Alberto. De frente pro gol, aquela bola linda, era só fazer. E o finalizador não faz. Então assim, ele apostou no Yuri, perdeu ofensividade, perdeu mobilidade e pra mim perdeu um ponto, que ele poderia ter conseguido pelo menos um empate nesse jogo. Mas, enfim. Agora, o jogo do Atlético Paranaense e do Corinthians, que grande surpresa. Se a gente pegar no começo do campeonato e imaginar, tentar imaginar, pegando pelo primeiro turno, vamos colocar assim, que eles dois teriam um jogo como esse, é quase impossível de acreditar. Eles tiveram um jogo muito bom, um jogo aberto, os dois trabalhando a bola, fazendo jogada, virando a bola. Foi um jogo bom de assistir. Pra mim, dos que eu vi no Brasileirão, eu sou palmeirense, louco. Pra mim, esse jogo do Corinthians e do Atlético Paranaense foi um dos melhores que eu assisti nesse Brasileirão de 2020-21. Não sei se é porque os dois times estão bem treinados, o que acontece. Mas a gente tem que falar dos dois técnicos, tá? Porque assim como o Mancini, o Alto Ori lá no Atlético está fazendo um excelente trabalho. Eu tinha para dizer que, pra mim, num jogo onde foi um dos jogos que mais perderam gols, o empate ficou o suficiente. Por quê? Porque os dois times perderam chances claras, chances que não se perdem. Eu fui anotando cada chance aqui. O Corinthians perdeu 3, o Atlético perdeu 2. Chance que não se perde. O Gustavo Mosquito perdeu uma na frente do Santos. O Léo Natel perdeu uma. Como que é o nome o Kaiser perdeu, o Vitinho perdeu. E aí eu tiro muito mais o chapéu pro Mancini. Por que eu tiro o chapéu pro Mancini? Porque ele tá fazendo o básico no Corinthians. Ele tá colocando para jogar quem quer jogar, quem você vê que tá mais preparado do que os outros. Tá fazendo simples. Você jogou mal, você tá fora. Cara, é muito significativo você ver que o Jô entra nos 10 minutos finais do jogo. Porque o Jô não tem condição de jogo.
O Jô não tem que ser titular no Corinthians. O Léo Natel deu uma mobilidade pro Corinthians que não existia enquanto estava o Jô como titular. Léo Natel, Gustavo Mosquito, o Arauz ainda tem um pouco de dúvida. Mas olhando pro banco, deixa o Arauz lá. Deixa o Arauz jogar. Junta com o Otero, Arauz, Léo Natel e Mosquito, criou um ataque móvel. Que trabalha a jogada, que troca passes, que cria. Se eles estão perdendo gol, é porque eles estão criando. Então já está melhor do que, muito melhor do que o Corinthians que começou esse campeonato. O Corinthians que não tinha perspectiva e que ia lutar para não cair, está jogando por Libertadores. Muito por conta do Mancini. Então assim, e fez um jogo melhor que o Atlético Paranaense hoje. Não aproveitou as chances. O Corinthians teve mais chances do que o Atlético Paranaense. Então assim, Mancini fez muita diferença no Corinthians. Só que nas substituições o Mancini foi muito mal. O Mancini foi muito mal nas substituições. Não sei se é falta de peças, o que acontece, mas cara, ele colocou o Ramiro, que é um volante, tirou o ponta que dava mobilidade, ele colocou o Vital, que está muito mal, ele tirou a velocidade do Corinthians, tirou o passe, tirou basicamente tudo. O Corinthians terminou o jogo muito abaixo do Atlético. Mas eu acho que é falta de peças. Acho que é falta de tempo. Só dele já ter... Colocou o Jô também, né? Mas nos 10 últimos minutos se justifica porque o Jô pode achar um gol. Em 10 minutos ele consegue talvez achar uma bola, alguma coisa. Então se justifica. Então assim, essa é a análise que eu trago dos dois jogos. E o campeonato tá aberto, gente. O campeonato vai ser decidido provavelmente no confronto direto entre Flamengo e Inter. Até mesmo porque eu acho que o Flamengo ele tem uma ligeira vamos colocar no confronto direto com o Corinthians, ele tem uma ligeira vantagem pelas peças que tem, que as peças do Flamengo são melhores que a do Corinthians. Mas eu acho hoje o Corinthians um pouco mais organizado do que o Flamengo. Então isso se equivale um pouco. Então por isso que eu digo que vai ser um bom jogo para o Corinthians e Flamengo. E isso também pode decidir o campeonato. Se o Corinthians conseguir 3 pontos contra o Flamengo e o Inter ganhar do Vasco, isso atrapalha muito a campanha do Flamengo. Assim como o Vasco tem que vir para cima do Inter, porque ele perdeu hoje 3-0 para o Fortaleza. E se ele perder para o Inter, a chance dele ser rebaixado é muito grande. Então o Vasco também vai ter que ir para cima do Inter. Então o campeonato está aberto. Vai ser decidido provavelmente ou na próxima rodada ou no confronto direto entre Flamengo e Inter. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês puderem dar uma força pro canal, compartilhar aí, curtir, se inscrever. E outra coisa, eu coloquei um novo nome no canal, mas se vocês tiverem alguma sugestão, eu vou estar observando. Se alguém quiser deixar aí nos comentários algum nome sugestivo, eu ainda estou escolhendo o nome do canal, tá bom? Um abraço, até a próxima, galera.